Olá a todos, bem-vindos então aqui à aula número 58. Meus amigos, hoje vamos começar numa coisa que é fundamental para quem dá assistência técnica, para quem repara equipamentos eletrónicos. Vamos começar com as fontes comutadas, as fontes de alimentação comutadas. São super importantes e nós hoje vamos saber tudo, vamos começar a saber tudo sobre elas. Só uma dica, se tu não estás neste curso agora, começaste aqui a cair de paraquedas, como se costuma dizer, epá, vai lá atrás, mesmo que tu achas que já sabes, mas vai lá atrás e começa o curso do início. E tu vais ver que quando chegares aqui às fontes comutadas, tu vais ver coisas que se tu não fores lá atrás, provavelmente não irás ver. Está bem? Já agora, era bom que tu pusessem um like se gostares do vídeo, está bem? Se quiseres podes fazê-lo já, isto também é rápido. E subscreve o canal se ainda não o fizeste, que é para teres acesso a tudo o que vamos começar a pôr agora no canal e também para teres acesso às lives que não tardam a sair, está bem? Então, subscrito no canal vais ter acesso a tudo, senão nem vês metade do que lá está. Bora lá, então vamos lá ver o que é isto das fontes comutadas. Olha, para começar, gostava de te dar aqui uma passagem numa coisa super importante. Lembras-te quando lá atrás nós falámos nos transformadores? Imagina uma bobina primária, uma bobina secundária, isto era um transformador. Não era? E tu aplicas aqui, por exemplo, 220 volts ou 110 volts e aqui deste lado, quanto é que sai? Depende da relação de transformação, a relação de transformação. Para tu teres uma ideia, um transformador ideal sem perdas, que isso não existe, não é? Um transformador ideal sem perdas teria uma relação, por exemplo, digamos que se tu tiveres 1000 espiras no primário e 100 espiras no secundário, tens 10 vezes menos do que aqui. Portanto, se tu puseres ali 220 volts, aqui vão-te sair 22 volts. Ou se puseres 110, vão-te sair aqui 11 volts. Não tem nada que saber. Imagina que tinhas aqui 1000 espiras, né? Sabes que são espiras, são estas voltinhas que estão aqui. Ainda te lembras? Ok? Tu tens aqui 1000 e tens aqui 100, portanto tu tens 10 vezes menos do que ali. Vai-te sair 10 vezes menos volts do que lá. É muito importante que tu entendas isto. Os transformadores têm um primário, mas podem ter vários secundários. Está bem? E então agora, imagina ao contrário. Imagina que tu puseste, agora que tu já sabes esta mecânica toda, a gente já nem vai funcionar com 110, deixa estar, não faz mal nenhum. Então, imagina que tu pegas em 22 volts e tu passas 22 volts alternados aqui, pegas uma fonte alternada de 22 volts, não é? Ou de 11 volts, uma fonte alternada, e ligas, tens um interruptor, e ligas o interruptor aqui. Fechaste o circuito. Agora, quando tu fechaste o circuito, tu pões aqui uma fonte alternada de 22 volts. Sabes quanto é que sai ali? Não ponhas lá os dedos, sai 220. E se tu puseres aqui 11 volts, sai ali 110. É uma relação de transformação, está bem? Na verdade, com 22 volts não sai exatamente 220, sai menos um bocadinho. E se tu pões 220, também não sai 22, sai menos um bocadinho. Então, para sair 22, tens de pôr mais espiras. Mais algumas espiras, há ali umas perdas. Quanto é que é as perdas? Depende da qualidade do transformador, há transformadores melhores, transformadores piores, os melhores têm menos perdas, os piores têm um bocadinho mais de perdas, mas isso é tudo compensado, porque põe-se mais umas espirazinhas no secundário e pronto, é tudo compensado, está bem? Depois consome mais um bocadinho de energia, não é? E aquelas perdas é o quê? É a energia que se perde em calor, etc. O transformador está a aquecer, se ele está a aquecer é como quando tu ligas um radiador. O radiador, o aquecedor, não é? No inverno, tu ligas à corrente, ligas aos 220 volts ou aos 110, conforme o país onde tu estiveres, tu ligas à tomada na parede e ele dá-te calor, não é? Ou seja, ele transforma aquela energia elétrica em calor. O transformador também transforma em calor, mas como ele não é o aquecedor, é menos calor, ainda bem. Se fosse tanto calor como o aquecedor, não havia corrente que chegasse para alimentar nada, era só calor. Pronto, agora que tu já percebeste isto da relação de transformação, e vamos entender isto de uma forma assim simples, um dia qualquer, como já vos disse, nós vamos fazer cada coisa específica e quem quiser saber muito sobre transformadores até vai saber bobiná-los que eu vou-vos ensinar. E calcular as espiras e as grossuras dos fios, etc. Neste momento quero que vocês percebam como é que isto funciona. Agora aqui, outro pormenor, para nós podermos ir às fontes comutadas, nós temos que saber estes pormenores. Outra vez, transformador, tens o primário, tens um secundário, não importa quantos volts, é só para tu perceberes. O transformador trabalha com corrente contínua. Olha o que eu te vou dizer. O transformador não trabalha com corrente contínua. CC. Um transformador não trabalha com corrente contínua. Eu vou-te explicar porquê. Se tu ligares aqui assim uma bateria, imagina que tu ligas aqui uma bateria neste transformador, com o mais e o menos. Tem aqui um interruptor, não é? Está aberto. No momento em que tu ligas o interruptor, pumba,
no momento em que tu fechas, pode ficar fechado, não há problema. Tu ligaste e ficou ligado. Sabes o que é que acontece se tu medires aqui? Se tu fores medir com o osciloscópio, olha, o osciloscópio está a 0 volts, e no momento em que tu ligas este interruptor, o osciloscópio faz assim, zuca, um impulso positivo, dependendo do número de espiras e da tensão que tu meteste aqui, ele vai-te fazer um impulso de X de volts. Claro, se tu pões mais volts vai sair mais, se pões menos volts vai sair menos, mas está a 0, o osciloscópio está a 0, de repente dá-te um impulso e depois descarrega e volta para o 0. 0 volts, outra vez. Compreendes? Deu-te um impulso, por exemplo, de 12 volts. Vamos imaginar que estas espiras aqui dão para 12 volts. Deu-te um impulso de 12 volts e cai. Mesmo que este interruptor fique ligado. Não funciona com corrente contínua. Porquê? O transformador, para fazer passar para aqui uma corrente, precisa de variações de campo magnético. No momento em que tu ligas este interruptor, há ali uma variação. Isto estava a 0, estava o interruptor aberto, não é? Então, isto aqui estava aberto. Lógico, no momento em que tu fechas, há uma variação de campo magnético. Estabelece-se aqui uma corrente, não é? Neste sentido, do menos para o mais. Naquele momento, estabelece-se aqui um campo magnético, mas depois, embora o campo magnético fique aqui no ar, o impulso cai, pode estar ligado. É corrente contínua, pode estar ligada, já não há mais nada para ninguém. Agora, como é que tu poderias ter aqui mais corrente? Ora, tu tens aqui assim um impulso, e depois ele descai, e vem-se embora outra vez para o 0. Então tu podias ficar aqui entretido com o dedo, tunga, 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 tunga com o dedo, e o que é que acontece? Mais um impulso assim, mais um impulso assim, mais um impulso assim. Queres ficar ali com o dedo de castigo toda a noite a alimentar um transformador? Eu creio que não queres. Então, nós temos uma maneira de passar corrente para ali. Como é que nós vamos fazer isto? Olha aí, vamos lá ver. Então já sabes, o transformador não trabalha com corrente contínua. Dá aquele impulso e depois é preciso outra vez e outra vez e outra vez e estar ali sempre. E quanto mais rápido tu fizeres, mais corrente tu tens ali, né? Porque são impulsozinhos. Se tu conseguires ser mais rápido e meter aqui um impulso no meio e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, quantos impulsos é que tu consegues ali com o dedo? Epá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poucos, não é? Não consegues meter ali, sei lá, 2 milhões de impulsos por segundo, não é? Se calhar até consegues, não com o dedo, mas há outra forma de fazê-lo. Agora, toma sentido nisto que eu te vou dizer. Imagina que tu tens aqui uma fonte de tensão contínua. Vamos ligar isto aqui na massa, está bem? O menos e o mais. Vamos ligá-lo. Olha para isto, olha esta categoria. A uma bobina. Ainda agora te disse que isto não dava com corrente contínua. Vamos fazer isto funcionar com corrente contínua? Imagina que tu tens aqui assim um determinado circuito integrado. Vais-me desculpar, vou desenhar tudo de novo. Está muito pequeno. Vai mais para aqui. Então tu tens aqui a tua bobina. Ainda agora te disse que isto não funciona com corrente contínua, não foi? Então agora vamos lá pôr isto a funcionar com corrente contínua. Imagina que tu tens aqui um circuito integrado. Este circuito integrado, tu vais aqui buscar a tensãozinha, que é para o fazeres trabalhar numa perninha. Sabes aqueles integrados que têm várias perninhas? De um lado e do outro. Pronto. Imagina que tu tens aqui um circuito integrado, tens que o alimentar, né? E também tens que pôr isto na massa. Agora pronto, a alimentação ele já tem. Agora ele há de querer ir mais coisas. Mas para já vamos ficar por aqui. E tu agora tens aqui no circuito integrado uma perninha que liga ali. Compreendes? E o que é que esta perninha faz aqui? Quando tu lhe meteres corrente aqui, não é? Quando tu meteres tensão aqui a alimentar este circuito integrado, ele vai-te fazer assim um impulso quadrado. O que é um impulso quadrado? Eu vou-te explicar o que é um impulso quadrado. Olha, um impulso quadrado é, tu estás aqui nos 0 volts, e aquele integrado vai-te fazendo impulsos. 0 volts, e depois mete aqui assim, por exemplo, 5 volts. Durante um X tempo. E depois vem para o 0 outra vez. E depois vai para o 5. E depois vem para o 0. Isto aqui são 5 volts. Está bem? Este nível é 5 volts, este nível é 0 volts. E vem para o 0. E vai para o 5. E vem para o 0. E vai para o 5. E vem para o 0 e anda nisto até tu desligares o circuito integrado. O que é que acontece aqui nesta bobina? Agora já temos aqui um campo variável, porque ele está sempre liga, desliga, liga, desliga. E sabes uma coisa? Há circuitos integrados para dar aqui uma frequência. Sabes o que é a frequência? É o número de vezes que lá vais. É frequências. Então, há circuitos integrados que nos dão aqui frequências altíssimas, que ligam e desligam esta bobina de uma forma altíssima. Entendes? Altíssima. Então este é o princípio de funcionamento de uma fonte comutada. Comutada
O que é um comutador? É uma coisa que liga e desliga, comuta. Estamos aqui, comutar é trocar, não é? Então estamos a trocar para ali, troca para aqui, troca para ali, troca para aqui, troca para ali, troca para aqui. Ele está sempre a ligar, ao longo do tempo vai sempre ligando 5-0, 5-0, 5-0. Epá, isto é um bom resultado. Então, entendes? O que te estou a dizer é 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. E esta bobina tem agora aqui aquela frequência que tu queres. O que é que acontece agora? Basta que tu ponhas aqui um secundário e agora tu já tens aqui uma tensão. E agora eu vou-te mostrar aqui uma coisa, amigo. Tu pões aqui uma tensão quadrada, chama-se isto uma onda quadrada. Lembras-te? As primeiras ondas que nós vimos aqui eram sinusoidais, não era? Mais ou menos isto assim? As primeiras ondas que nós vimos eram sinusoidais, certo? Epá, tenho pena, mas isto aqui não se está a ver bem, tenho que puxar para cima, ok? Então era 0 volts, 5 volts, não me apercebi que isto não se estava a ver. 0 volts, 5 volts, por aqui. Pronto, acho que estás a entender. Então as primeiras tensões que nós vimos eram sinusoidais, porque isto é o formato de uma sinusoide. Aqui a onda chama-se quadrada. Isto é uma onda quadrada e tem um aspecto quadrado, não tem? Assim feita à mão. Pronto, então este circuito integrado, sai daqui uma onda quadrada, liga nesta bobina e faz aqui um campo magnético. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, faz um campo magnético. Mas agora vou-te dizer uma coisa. Esta onda quadrada que liga e desliga esta bobina, o campo magnético já não fica quadrado. Estás a ver? O campo magnético já não fica quadrado. Já pode ficar assim com um aspecto mais assim. Olha, pode ficar assim com um aspecto mais assim, quase... Estás a ver? Um aspecto assim, um desenho mais foleiro. Mas para nós não há problema, porque nós não queremos isto giro, nós queremos é que trabalhe. Depende aqui de algumas coisas, está bem? Porque depende se tu ficas mais tempo em cima e vens logo para baixo, ou se tu ficas mais tempo em cima e vens logo para baixo e tens menos tempo em baixo do que em cima, ou mais tempo em baixo do que em cima, chama-se isto modular, é PWM. Já lá vamos. Estás a entender aqui o princípio de funcionamento disto? Agora nós já não precisamos de corrente alternada, para nada. Nós podemos trabalhar um transformador com corrente contínua, porque o transformador não trabalha em corrente contínua se nós fecharmos um circuito e o deixarmos estar fechado. Agora, se nós fechar, abrir, se nós criarmos variações neste primário, agora sim, ele passa tudo para o secundário, meus amigos. E passa com uma corrente quase que alterna, para ali. Mas como vocês vão ver mais à frente, né, a gente parte isto a meio. Nós nem vamos precisar de partir nada. Mas imagina que partimos isto a meio com um diodo, não é? Com um diodo tiramos-lhe aqui só meias ondas, não é? A gente mete aqui o tal diodo, lembram-se? Punhamos aqui o diodo e agora já só temos meias ondas. E depois tínhamos aqui uma tomada central que ligávamos à massa, punhamos aqui outro diodo, lembram-se disto tudo? E tínhamos aqui onda completa. E agora punhamos a outra onda cá em cima. Epá, que engraçado, nós trouxemos a outra para cima. Está bem? E agora, com um condensadorzinho aqui à frente, a segurar aqui a fazer de filtro, né? Massa. O que é que nós tínhamos? Este aqui ia começar-se a descarregar, já estava lá em cima outra vez. Ia começar a descarregar, já estava lá em cima. Oh, esta era a corrente quase contínua. Assim como as variações pequeninas, era a corrente quase contínua. E se eu não precisasse de uma corrente tão grande, tão alta, não é? Com tanta amplitude, eu corto-a. Nem que seja com diodo Zener, há outras maneiras de cortar. Corta e fica direitinha como eu quero. Dou-lhe aqui assim um desbaste e fica direitinha como eu quero. Ok, meus amigos? Já temos aqui o princípio de funcionamento das fontes comutadas. Comutar é trocar. É liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga. Este ponto está aqui a meter na bobina. Agora, temos que ver aqui pormenores. É que os integrados não têm força para estas bobinas. Compreendem? Então, nós precisamos aqui quase que de um relé. Os integrados não têm força para estas bobinas. Vamos ver como é que a gente faz? Na verdade... Então, olha, uma outra vez. Tens aqui uma tensão contínua. Ligas o menos à massa. Às vezes vais encontrar fontes de alimentação assim. É conforme os fabricantes. Já percebeste que está aqui o mais e o menos, Parece que estão umas baterias em série, não parece? Pronto. Há fabricantes que fazem assim. A gente não se chateia com eles. É isto mesmo. Então, vamos lá. Agora, imagina isto. Tu tens aqui uma bobina do primário, mas agora, como eu te disse, o circuito integrado que tu tens aqui, e vai funcionar nesta fonte aqui, o circuito integrado, vais buscar ali a alimentação, como através de uma resistênciazinha vais buscar uma alimentação, está bem? Vens aqui e ligas na massa, já temos o mais e o menos neste circuito integrado, CI, está bem? Circuito integrado. Já o alimenta, nada trabalha sem alimentação, nem eu tenho que comer para trabalhar. E o circuito integrado também. E agora, este circuito integrado vai fazer aqui um trabalho especial.
epá, os circuitos integrados são fraquitos. A única coisa que nós queremos deles é que eles façam a tal onda quadrada. Não queremos mais nada. Ele faz a onda quadrada, para mim está ótimo. Agora eu ponho a onda quadrada onde eu quiser, né? Então imagina que eu vou pôr a onda quadrada, por exemplo, aqui, olha. Vê se te lembras do que é isto. Isto é um MOSFET, canal N. Isto é um MOSFET canal N. Agora ligo na massa. Olha aqui, tão simples. O MOSFET, nós vimos aí MOSFETs que conduziam 20 amperes, 200 amperes e mais. Depende do MOSFET que tu quiseres. Há MOSFETs para todos os gostos. Então repara, se este MOSFET, se os transistores MOSFET não precisam de corrente na base, só precisam de tensão, o MOSFET é um transistor perfeito para eu fazer este trabalho, porque ele conduz por este lado aqui uma corrente de source, dreno. Tenho que buscar outro marcador. Source, dreno. Precisa de uma corrente aqui forte para esta bobina, não é? Mas aqui não precisa de corrente nenhuma. Zero. Ele não precisa, não é bem zero. Não há nada que seja zero a 100%, mas ele precisa aqui de uma determinada tensão. Ora, tensão é tudo que o circuito integrado me dá. O circuito integrado dá-me aqui uma determinada tensão, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e esta corrente aqui liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Esta corrente nada tem a ver com aquela. Compreendem? A única coisa é que num transistor MOSFET de canal N, tu tens que ter uma tensão mais positiva do que no source para que ele trabalhe. Se tu no source estás com 0 volts, está na massa, nos 0 volts, né? Olha aqui, menos, mais. Então esta massa está ligada com esta e com esta. Se tu no source tens 0 volts, não é? Quantos volts tu precisas aqui no transistor MOSFET para ligar? Há transistores que têm um threshold, o chamado threshold, que é a tensão de disparo de 5 volts, outros de 4 volts, outros de 15 volts. Tu vais escolher para ali um transistor que precise de uma tensão que este circuito te dê. Está bem? Por exemplo, esta fonte de tensão aqui é uma fonte forte, mas através desta resistência faço aqui uma queda, alimenta este integrado aqui, por exemplo, com, sei lá, 5 volts. Uma tensão qualquer. Cada integrado é um integrado. Este circuito integrado vou alimentá-lo com 5 volts. Quanto é que ele vai dar aqui na saída? 5 volts. Só que isto é como se fosse um interruptor. Liga, desliga, liga, desliga. Ele faz este trabalho por ti, não é? Liga e desliga. Em vez de estás lá com o dedo a ligar e a desligar, ele faz o trabalho por ti e envia-te isto aqui com a frequência que tu quiseres. Tu é que vais dizer que quer X ligações por segundo. Entendes? X ligações por segundo. Aliás, tu vais escolher o integrado que te dá aquilo que tu queres e ele vai fazê-lo sozinho. Tu chegas, ligas o botão e o aparelho trabalha sozinho e tu vais descansar. Entendes? E ele está a trabalhar. Está aqui a fazer campo magnético, por exemplo, para o secundário. Já estamos no início das fontes comutadas. Estás a entender isto aqui, meu amigo? Eu gostava muito que tu escrevesses aí nos comentários, se tu eventualmente não estás, eu penso que é simples, mas isso sou eu, mas eu gostava muito que tu escrevesses aí nos comentários quais são as tuas dúvidas. Eu gostava muito que vocês me dissessem, que pusessem um comentário a dizer: Marcelo, estou contigo, estou aqui, estou a entender bem, não estou a entender mais ou menos, não estou a entender nada, qualquer coisa, mas eu gostava de saber que tu estás aí desse lado, ok? Então conto contigo, diz assim, presente, o que tu quiseres, mas faz-me saber que estás por aí, está bem? Isso, pá, fico feliz com isso. Um grande abraço no coração. Vamos continuar.